Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu quero resolver com vocês algumas questões sobre a lei de tortura, né? A lei de tortura, é importante a gente mencionar aqui, que ela possui apenas 4 artigos. Então, eu escolhi apenas 2 questões pra gente ver quase toda a lei de tortura, né? A primeira questão é uma questão do ano 2022, né? Da banca UFMT, para o órgão da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, né? Para aspirante de polícia. Vamos ver o que ela quer da gente. Com base na lei número 9.455 de 97, que dispõe sobre os crimes de tortura, marque V para as falsas, para as verdadeiras e F para as falsas, né? Vamos lá, primeira afirmativa aqui. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial? Pessoal, isso é uma afirmativa verdadeira, né? Então a primeira aqui eu marco aqui, ó, verdadeira. Isso tem que lembrar também que não é somente em razão de discriminação racial, né? Também a gente pode colocar aqui, ó, discriminação religiosa. Então, o que você tem que lembrar da lei de tortura, né? Que a lei de tortura é uma lei que estabelece uma finalidade, né, específica, né? Tem uma finalidade específica nos crimes aqui. Então, pessoal, vendo isso, né? Tendo em mente isso que tem finalidade específica, tem que lembrar o quê? Que ela sempre, o agente ali que está cometendo a tortura, será normalmente para extrair confissão, né? Então vai ter com o fim de, vamos colocar aqui, ó, com o fim, né? Ou seja, de extrair uma confissão, de impor sofrimento àquela pessoa, né? Ou seja, para também, né? Para também, a gente pode colocar aqui em razão, né? No caso aqui, em razão de discriminação religiosa ou discriminação racial, né? Então, a lei de tortura ela sempre vai ter uma finalidade, né? Sempre vai ter uma finalidade ali, um fim com a gente tá praticando aquela tortura, né? Então vamos pra segunda aqui. O que a segunda quer da gente? Vou marcar ela aqui. Aumenta a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público. Pessoal, isso é verdadeiro também, né? Não só por agente público. Você tem que lembrar também que ela vai ter esse aumento de 1/6 até 1/3 caso seja cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente e maior de 60 anos. E também você tem que lembrar se essa tortura for cometida mediante sequestro, né? Então, afirmativas que eu trouxe pra vocês aqui, ela terá um aumento de 1/6. Como é que você memoriza isso nesse tempo? Porque a gente às vezes esquece, né? De 1/6, não lembra 1/6 a 1/3, né? Que é o tempo de aumento aqui de pena, né? Então, vai lembrar a seguinte frase, ó, pra te ajudar a lembrar, né? O torturador anda com 1/6 numa mão e 1/3 na outra, ou seja, é o tempo de aumento ali, né? A causa de aumento da pena, caso seja cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente, né? Ou maior de 60 anos, ou por agente público. Então, lembrar disso. Então, segundo também é verdadeira. Vamos pôr a terceira aqui agora. O crime de tortura é afiançável, mas insuscetível de graça ou anistia? Pessoal, não é afiançável o crime de tortura, né? É inafiançável. Então, você tem que lembrar que o crime de tortura não é admitido, inclusive, o indulto, né? Ou seja, você lembra lá do 3T mais o H, que são os crimes que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, que são eles: o crime de tortura, o crime de tráfico, o crime de terrorismo e os crimes hediondos, né? Então essa aqui é falsa. Para a próxima aqui, a 4 agora. É cabível a aplicação da legislação penal pátria em caso de tortura cometido fora do território nacional quando o agente estiver em local sob jurisdição brasileira? Pessoal, é verdadeiro também, né? E não só, você tem que lembrar também, caso a vítima, né? A vítima do crime de tortura for brasileira, no exterior, né? Então também será aplicável a legislação pátria, caso a vítima for brasileira. Bradíssimo, né? Então nosso gabarito ficou, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então vamos ver se vão achar aqui, né? Aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, letra C. Questão número 2 que eu trouxe aqui, né? Uma questão do ano 2021, da banca FGV, para a Polícia Militar do Estado do Ceará, né? Para soldado de polícia. Vamos ver o que ela quer da gente. Com relação ao crime militar de tortura, assinale a afirmativa incorreta. Lembrar disso, ela quer incorreta. Vamos lá. O sargento que presencia a tortura de outro militar por um cabo, ou seja, um cabo está torturando um outro militar e um sargento viu aquela situação, né? E não fizer nada para impedi-lo, praticará o crime militar de tortura, incorrendo na mesma pena, mesmo tipo penal e pena que o cabo em coautoria. Pessoal, você tem que lembrar diferenciar o seguinte, que existe a tortura por ação, né? O torturador ali, ou seja, ação, a pessoa está praticando a tortura ali na sua forma singela ali, né? Tem a tortura por omissão, ou seja, a tortura por omissão, ela decorre daquele que tem a função, né? Tem um dever legal ali de impedir a ocorrência daquela tortura, né? E, caso não o faça, comete a tortura por omissão. A tortura por omissão, em relação à tortura por ação, né? Elas são diferentes. A ação, o cara que pratica a tortura ali, propriamente dita, né? Ele tem a pena de reclusão de 2 a 8 anos. Já a pessoa ali que pratica tortura por omissão, né? Ele tem a pena de
detenção. Inclusive, é o único tipo penal na tortura, aqui no crime de tortura, que admite a detenção, né? E ela vai na pena de 1 a 4 anos. Então, pessoal, é justamente por esse motivo que essa afirmativa está incorreta, né? Então essa aqui é falsa, seria o nosso gabarito. Porque o sargento, ele está praticando a tortura por omissão, então ele não vai incorrer no mesmo crime que a tortura por ação, né? Que o cabo aqui cometeu. Então fica atento a isso. Mas vamos analisar as outras aqui. B. O bem jurídico tutelado no crime de tortura é a dignidade da pessoa humana, visto que este tipo penal visa proteger tanto a integridade física quanto psíquica do ser humano. Pessoal, essa afirmativa é verdadeira, né? Porque se você for analisar lá o artigo 1º, inciso 1º da própria lei, né? Da lei de tortura, você vai ver lá que o crime, ele é quando o agente ele pratica o crime de tortura impondo sofrimento físico ou mental. Ou seja, é justamente o que a lei de tortura quer proteger, né? A sanidade mental da pessoa ali e a física, integridade física e mental. Então, ficar bastante atento, verdadeiro. C. A ação penal no crime de tortura será sempre pública incondicionada. Pessoal, é verdadeiro também. O crime de tortura, ele vai ser sempre, né? Vai ser sempre de ação penal pública incondicionada. Não precisa a vítima representar, né? Nesse caso. Então, verdadeiro também. D. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia? Pessoal, é verdadeiro também, conforme eu já mencionei na alternativa anterior, né? E. Se da prática do crime de tortura resultar lesão corporal grave, a pena aplicada será a de reclusão de 4 a 10 anos. Pessoal, verdadeiro. Você tem que lembrar, né? Quando o crime de tortura resulta lesão corporal grave, aplica-se a pena de reclusão de 4 a 10 anos. E se resulta em morte, se a tortura ali resulta em morte, tem resultado morte, será, pessoal, reclusão, né? Será de 8 a 16 anos. Então você percebe a gravidade da situação, né? A pessoa vê a óbito ali. Então, pessoal, fica bastante atento. Vamos para a próxima aqui. Eu quero comentar com vocês alguns tópicos que eu não trouxe nas questões, mas que são extremamente relevantes, né? Que você tem que lembrar. Se o agente for público, né? O agente praticando a tortura, agente público, né? Ou empregado público, e ele é condenado pelo crime de tortura, ele perderá automaticamente. E é importante mensurar também que ele ficará impedido de exercer essa função pública pelo dobro do prazo da pena aplicável. Se ele foi condenado ali, vamos dar um exemplo aqui, a 6 anos, né? Um crime de tortura, de reclusão, condenado a 6 anos, e ele cumpriu essa pena, passará a contar, a partir daquele momento, 6 anos, 12 anos, ou seja, vai ser o dobro, 12 anos, para ele poder novamente pleitear uma vaga em algum concurso público para exercer aquela função. Às vezes é um policial, né? Vamos dizer assim, né? Vamos supondo assim, porque também terá o caráter de idade e tudo mais, né? Essas outras coisas são levadas em conta para um concurso público. Mas além disso, ele terá que aguardar 12 anos e ficará impedido de exercer aquela função. Outra coisa também que você tem que lembrar, né? No crime de tortura, não há pena de multa. Também, lembrar que o crime de tortura, ele não é hediondo, não é um crime hediondo. Porém, ele é equiparado ao crime hediondo, né, aos crimes hediondos, né? Pessoal, pois bem, era isso que eu queria tratar com vocês nesse vídeo. Lembrando, o crime de tortura a lei de tortura é uma lei bastante pequena. Convém decorá-la, caso sua prova tenha ocorrência de questões do crime de tortura, né, que tem cobrado o crime de tortura. Eu espero que com esse vídeo eu tenha ajudado vocês. Acredito que eu passei por todos os tópicos, sem exceção, por todos os tópicos mais importantes que é mais cobrado nas provas, né? Para ser sincero, eu acredito que eu tratei aqui de todos os artigos que são presentes na lei de tortura. Muito obrigado e até o próximo vídeo.